Já aconteceu de alguém que falou alguma coisa contra você e você achou que ele estava te julgando? Ou por acaso já aconteceu de você falar algo a alguém e essa pessoa não aceitou? Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas hoje no Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos seguindo, acompanhando dia a dia as homilias. Se inscreva no canal, participe todos os dias conosco. Bom, eu quero hoje meditar com vocês o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 6, do versículo 14 ao 29. Diz assim: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. E outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocado acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: pede o que quiserdes e eu te darei. E ele jurou, dizendo: te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado buscasse a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Muito forte, né, essas expressões justamente relativo àquilo que João foi realmente conduzido diante de um fato. Ele optou pela verdade. Muitas vezes a verdade é uma coisa que a gente precisa lidar. Umas vezes a gente se sente julgado porque alguém nos diz uma coisa e fala: mas isso não é verdade. E o outro diz: não, isso é verdade. Muitas vezes a discussão fica se era verdade, se não era verdade. E muitas vezes precisamos entender que existem aqueles fatos que são percepções nossas e fatos que são realmente verdades. Verdade significa acontecimentos, fatos ocorridos. E isso a gente precisa lidar. Muitas vezes numa relação de amigos, a gente precisa entender que algumas coisas são percepções. Então alguém vai lá, por exemplo, numa amizade, está lá na faculdade, ou alguém deixa de fazer o trabalho e não liga para falar: olha só, eu não fiz o trabalho. Quando chega na hora que você dividiu o trabalho com aquele amigo, você descobre que ele não fez. E aí você fala para ele: olha, você deveria ter feito o trabalho, você foi irresponsável porque deveria ter me avisado. Isso o que você está fazendo? Isso é fato concreto. Fato, realmente você foi irresponsável porque deveria ter entregado o trabalho. E aí você fala assim: não, mas você pode dizer para essa pessoa: mas você às vezes é muito mesquinha, para em pequenas coisas, é fútil, né? Vamos dizer assim. O outro te responde quando você vai: mas você é muito mesquinha, você é fútil, você fica parando nessas pequenas coisas, o que é o trabalho.
Quando ele fala que você é mesquinha, fútil, é uma percepção que ele tem, ou seja, aquilo que ele pensa em relação a você. Só que se ele não tem um fato concreto para te mostrar, então aí se torna julgamento. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas padre, às vezes eu não sei se eu estou julgando, se eu estou falando realmente, devo falar ou não com a pessoa. Você tem que falar com a pessoa aquilo que é concreto. Fatos são fatos, você narra o que aconteceu e aquilo que se dá através do fato ocorrido. A pessoa precisa receber esta dimensão da verdade e aquilo deve provocar nela uma libertação. Portanto, se alguém te diz algo e existem fatos concretos, e aí, mas você interpretou errado. Beleza, a pessoa pode ter interpretado errado, mas pense, se aquele fato é concreto e se aquele fato pode dar a interpretação àquilo, você precisa mudar a sua atitude. Mudar por quê? Porque os fatos ocorreram e os fatos realmente podem dar esta interpretação. Aquele irmão, ele não está te julgando, ele está simplesmente relatando o fato e a consequência daquele fato sobre a vida dele ou sobre a vida de outras pessoas. Agora, se a pessoa te fala uma coisa, ela não tem fatos concretos, aí sim, aqui mora o perigo. Por isso, quando você vai falar algo ao seu irmão, realmente olhe se os fatos que você está falando com ele são fatos concretos ou são só sentimentos que você tem. Eu acho que você não me ama por isso, eu penso que você não gosta de mim porque você deu atenção àquela pessoa. Então, são percepções. E aí a gente precisa sempre lidar com a verdade. Bom, primeiro, geralmente quando uma verdade vem, o outro que não quer se converter, ele cria ódio. Olha aqui a passagem de hoje. Ele cria ódio contra aquela pessoa. Quando ele não pode combater a verdade, isso é corrupção do coração. Quando nós também somos corruptos contra a verdade, nós, em vez de enfrentarmos a verdade, o que a gente faz? A gente destrói quem está falando. Você vai contra a pessoa. Lembra do exemplo que eu acabei de te dar? Mas você é mesquinha. Quer dizer, a pessoa ela não respondeu aquela verdade. Ela foi um ataque. Cuidado, meus caros. A gente percebe quando nós somos atacados. Mas às vezes a gente não percebe na nossa sutileza quando nós estamos atacando as pessoas. Você precisa relacionar com aquilo que é real. Por isso, essas coisas concretas fazem com que realmente possamos encontrar em algo em comum. Não desperdice as oportunidades quando alguém fala algo para você. Acolha, mesmo que aquela pessoa está julgando, tente trazer isso para os fatos concretos, porque provavelmente houve algum fato concreto lá atrás que leva essa pessoa a pensar deste modo. Mas, como muitas vezes a gente não tem como se defender e nem vale a pena se defender, precisamos ter a sabedoria que o tempo pode realmente colocar as coisas no lugar e que pode estabelecer. É muito interessante quando uma pessoa ela sabe lidar com a verdade, a tendência é que ela tenha a não se agitar, a não se inquietar, a deixar o tempo, a deixar que as coisas tornem realmente claras, porque a verdade ela aparece. Mas tem muitas pessoas condenadas injustamente. Você vai perceber que o tempo vai buscando esse esclarecimento. Talvez vai ser esclarecido lá na TV, onde ela foi difamada, mas o tempo vai mostrando que as coisas não eram como foi falado, por exemplo, na TV, não eram como as pessoas julgavam, são lidar com os fatos concretos. E se os fatos concretos mostram uma coisa para você, não julgue também, muitas vezes, somente por você. Vá até a pessoa, porque muitas pessoas são injustiçadas porque você interpretou um fato concreto simplesmente sem ele te dar os outros contrapontos. E é muito importante isso. Pense isso porque acontece muito nos trabalhos, nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos entre amigos e também no relacionamento familiar. Lembre-se que o mal está aí a nos rondar, sempre procurando uma brecha para que a gente possa realmente cair no julgamento ou muitas vezes ficar realmente como vitimizado diante das situações. Um grande abraço, Deus os abençoe. Vamos seguindo em frente e amanhã te espero. Abençoai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.